Glória a Deus, muito bom dia para todos. Realmente, esse ano passado, como foi o ano, o ano da pandemia, então, muitas pessoas chegaram a acreditar que não aconteceria grandes coisas. Mas é interessante, o Deus que nós servimos é um Deus muito grande. É um Deus extremamente grande. É um Deus que nos surpreende. E então nós damos muitas graças a Deus, agradecemos muito a Deus, porque no contexto das missões, nesses últimos 3 meses, a partir do final do ano passado, quando muitas pessoas acreditavam que não se poderia fazer muita coisa no contexto de missões, até porque muitas comunidades fecharam as portas, não deixavam entrar. Então alguns pensaram assim: esse ano nós vamos romper muito pouco. Mas sabe, Deus fez diferente, para a glória do nome de Jesus Cristo. O que aconteceu nesses últimos 3 meses, eu acredito que nunca aconteceu na história desta igreja, no contexto de missões. Deus nos deu uma equipe muito abençoada, uma equipe muito cheia do Espírito Santo, e para a glória do nome de Jesus, no meio de todas essas coisas acontecendo, com tudo isso, mas para a glória de Jesus, nós implantamos 30 novos trabalhos. Nós iniciamos 30 novas igrejas. Amém? Glória a Jesus. Eu tenho falado com a nossa equipe, esse ano nós vamos ter muito trabalho, porque nós vamos ter que trabalhar para dar estrutura, para todos esses novos trabalhos que estão sendo fundados. E eu creio que esses 30 trabalhos iniciados durante esses 3 meses, durante esse período, tão difícil, eu acredito que isto é só o começo. Porque nós temos todo o ano de 2021 aí na nossa frente, e nós acreditamos que vamos romper muito para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso desejo maior é obedecer o grande mandamento do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Queridos, nós temos orado e pedido a Deus que nos dê a graça para encher de igreja toda a bacia amazônica. E nós acreditamos que muito em breve nós vamos poder, no poder do nome de Jesus Cristo, garantir ver uma igreja implantada em cada comunidade da bacia amazônica. Amém? Quantos creem nisto? Então aplauda o Senhor. Glória a Deus. Agora, Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Nós nunca vamos poder fazer nada se nós não estivermos cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus. E esse é o nosso tema nesta manhã: como viver cheio da glória de Deus. A Bíblia nos ensina que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, eles caminhavam, desde a sua saída do Egito, lá para a terra de Canaã, durante aquele percurso, eles passaram 40 anos no deserto. Então Deus, Ele mandou que Moisés construísse um tabernáculo. E depois Deus disse para Moisés construir uma arca. Eu não vou aqui me deter, gastar tempo explicando sobre esses detalhes, porque eu sei que todos já conhecem muito bem a história, mas Deus mandou que a arca fosse construída. E o tabernáculo
ele foi o lugar da habitação da arca, o lugar para colocar a arca. Aquela arca, ela representava a glória de Deus. Na verdade, a glória de Deus estava presente ali naquela arca. E quando o povo de Israel, muitas vezes estiveram em batalhas, então os sacerdotes, eles levavam a arca e Deus dava a vitória. Então a presença da arca era a garantia da vitória, era a garantia do sucesso. E nós encontramos uma história interessante no livro de 1 Samuel, no capítulo 4. Então, esse episódio aqui ocorreu na época em que lá em Israel tinha um sacerdote chamado Eli. Eli tinha 2 filhos. O nome dos 2 filhos de Eli eram Ofni e Finéias, que estavam sendo treinados pelo seu pai e que agora se tornaram, eles foram treinados e agora se tornaram os sacerdotes ali naquela nação. E então, no livro de 1 Samuel, capítulo 4, capítulo 5, nos conta toda a história. Inclusive, eu quero aconselhá-los, quando chegarem nas suas casas hoje, se for possível, leia toda a história. Mas eu quero fazer um breve resumo dessa história aqui. A Bíblia fala que lá naquele período, quando esses homens eram sacerdotes, a Bíblia fala que coisas estranhas começaram a acontecer. Eles eram sacerdotes, mas eles faziam muitas coisas erradas. Certa vez foi necessário a intervenção de Deus. E Deus falou com o pai daqueles 2 jovens, daqueles 2 sacerdotes. E Deus falou com eles e falou: olha, a vida de seus filhos não está nada bem. Se me permite, eu vou tirar essa máscara, Vou falar melhor. Ele falou assim: olha, a vida de seus filhos não está nada bem. E outra vez, os anciões de Israel, eles foram também com o sacerdote e reclamaram acerca de seus filhos. Falou: olha, seus filhos, eles não estão fazendo coisas erradas. Eles não estão dando um bom testemunho como sacerdotes. A vida deles não condiz com o seu ofício. E a Bíblia fala que exatamente naquela ocasião aconteceu uma guerra. Os filisteus, eles vieram com um exército muito grande para atacar o país de Israel. E o exército de Israel, foi então lá para a batalha. Só que eles começaram perdendo a batalha. E eles mandaram um recado para os sacerdotes e disseram: por favor, tragam a arca. Tragam a arca. Esta arca, ela tinha vários nomes lá no Antigo Testamento. A arca da aliança, a arca do testemunho e assim por diante. Mas a glória de Deus estava presente ali. Então aqueles 2 sacerdotes, eles pegaram a arca e levaram a arca lá para o lugar onde estava acontecendo aquela batalha. E quando o exército inimigo, o exército dos filisteus, eles viram o sacerdote chegando com a arca, aí eles ficaram com muito medo, porque quando a arca chegou, o povo, o exército de Israel, começou a gritar, e gritavam, cheios de muita alegria, porque a arca estava chegando lá. E a Bíblia fala que os gritos deles foram tão altos que a terra chegou a tremer ali naquele lugar. Aí os filisteus falaram assim: ai de nós estamos perdidos, porque, olha, eles trouxeram a arca, o Deus deles chegou agora nesse lugar. E eles falaram: ai de nós estamos perdidos. Agora, é uma história interessante. A batalha ocorreu, só que Israel nesse dia não ganhou a batalha.
Daqui um pouco eu vou explicar por quê. Eles perderam a batalha. E foi uma derrota muito grande. A Bíblia diz que naquele dia, no exército de Israel, morreram 30.000 homens. Foi brincadeira. Foi uma derrota muito grande. E a Bíblia diz que um dos homens que fugiu da batalha, ele chegou lá na cidade de Siló, e aquele velho sacerdote, o Eli, estava sentado lá numa cadeira, e aquele homem chegou e contou que houve derrota no exército. O povo começou a gritar, o povo começou a lamentar, e aquele sacerdote perguntou: o que está acontecendo? Ele já não enxergava mais, né? Ele estava cego, ele já tinha bastante idade, e aquele mensageiro falou: Israel perdeu a batalha. Os seus filhos, Ofni e Finéias, eles foram mortos lá também na batalha. E ele falou: e a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Eles levaram a nossa arca. Quando Eli ouviu essa notícia, que a arca de Deus tinha sido levada, a Bíblia nos fala que ele caiu para trás, né? Virou naquela cadeira, quebrou seu pescoço, e ali ele morreu. E a mulher de um daqueles sacerdotes, do Finéias, que estava grávida, né? Estava esperando já beber por aqueles dias. Quando ela ouviu a notícia que Israel tinha perdido a batalha, ela soube que seu sogro agora tinha morrido, ela soube da morte do seu esposo e seu cunhado, mas quando ela ouviu que a arca de Deus tinha sido levada, a Bíblia fala que naquela hora ela já entrou em trabalho de parto, né? E a Bíblia fala que ela começou a desfalecer. As parteiras disseram assim: olha, fique tranquila, você teve um bebê, você teve um menino. Ela nem ligou para isso. E sabe o que ela falou? Ela falou assim: foi-se a glória de Israel. Quando ela ouviu que a arca de Deus tinha sido levada, ela falou: a glória de Deus foi levada, a glória de Deus não está mais conosco. Sabe, queridos, a presença da arca significava muito para aquele povo. A presença da arca ali era a presença da glória de Deus. E então, agora perder a arca, ter a arca levada pelos inimigos, isso era muito significativo para aquele povo. Aquele povo agora se via sem proteção. Aquele povo agora, eles se viam desamparados. Interessante, mas como eu falei, aquela arca, ela simbolizava a glória de Deus, e a sublime majestade do caráter do Senhor estava revelada ali, naquela arca. E então o que aquela mulher falou foi muito interessante. Ela falou: foi-se a glória de Israel. Queridos, a presença daquela arca, ela sempre garantia vitória, ela sempre garantia sucesso. A Bíblia nos fala que quando Josué, ele estava, depois da morte de Moisés, conduzindo o povo de Israel para entrar lá na terra prometida, quando eles chegaram próximo do Rio Jordão, agora tinham que atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida, a Bíblia nos fala que Josué, ele chamou os sacerdotes da sua época e disse para eles pegar a arca, levar a arca sobre os ombros, e falou: vai na frente do povo, e vocês vão na frente do povo. Aí ele chamou o povo e falou assim: olha, os sacerdotes, eles vão na frente levando a arca. E ele falou: vocês fiquem pelo menos 1 quilômetro, pelo menos 1.000 metros, vocês ficam longe da arca, e vão só acompanhando a arca. A Bíblia diz que quando os sacerdotes, eles chegaram no meio do Rio Jordão, ou na beira do Rio Jordão, que eles tocaram seus pés nas águas do rio, a Bíblia fala, né, que o Rio Jordão se abriu. O Rio Jordão se abriu, e eles pararam no meio do Rio Jordão, os sacerdotes com a arca do Senhor, né? A arca onde estava a presença de Deus. E a Bíblia fala então que todo aquele povo passou a pé enxuto no Jordão, e não era pouca gente, era mais de 2 milhões de pessoas. Eles atravessaram o rio. E a Bíblia também nos fala, queridos, que quando eles já do outro lado do Jordão, eles se depararam com a grande fortaleza, a cidade de Jericó, cercada por altas muralhas. E a Bíblia diz então
que os sacerdotes, eles começaram cada dia, por 7 dias, a rodar aquela fortaleza, aquela cidade, levando a arca de Deus. E no 7º dia, eles fizeram diferente, eles rodaram 7 vezes, a cidade de Jericó, levando a arca de Deus. E a Bíblia fala que depois que eles rodaram por 7 vezes, aí a Bíblia diz que aí o povo, eles começaram a gritar, a dar brados, e a Bíblia fala que sem a ajuda de mãos humanas, aquelas grandes muralhas começaram a cair. Aquelas grandes muralhas foram para o chão, e eles puderam entrar, vencer o exército daquela cidade, tomar posse daquele lugar, e aí eles tiveram entrada para a terra prometida. Então, a presença da arca era algo assim, muito precioso, muito importante. E aqui nessa batalha, nessa história que eu mencionei, aconteceu algo interessante. Aqueles sacerdotes, eles foram e levaram a arca lá para o lugar onde a batalha estava acontecendo. Agora veja o que aconteceu. Por que eles perderam aquela batalha? Eles perderam aquela batalha, morreram 30 mil homens num só dia. A arca estava lá, a arca foi levada para lá, Então eles deveriam ganhar a batalha, mas eles perderam a batalha. Sabe por quê? Porque aqueles sacerdotes, aqueles homens que levaram a arca, a Bíblia diz que a vida deles não estava bem com Deus. Eles não estavam vivendo uma vida de bom relacionamento com Deus. E aqueles homens, na verdade, eles oficiavam ali. Eles eram sacerdotes, eles ministravam ali no tabernáculo, mas a unção de Deus não estava na vida deles. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eles cresceram vendo o seu pai Eli ministrar ali no tabernáculo. Eles sabiam direitinho como fazer cada coisa dentro do tabernáculo. Eles viam seu pai cada dia entrando lá, tirando aqueles pães que foram colocados ontem, daqui, colocar para cá, colocar pão novo aqui, acender o fogo ali, tirar cinza daqui, colocar ali, pôr esse sacrifício aqui. Eles estavam acostumados a ver aquilo. Eles cresceram vendo seus pais fazer aquilo. E se tinha alguém que sabia muito bem como ministrar, como fazer aquelas coisas, eram eles. E eles eram sacerdotes, só que eles não tinham unção na vida deles. O que eles faziam, eles não faziam pela unção, eles faziam pela habilidade, porque eles aprenderam a fazer, sabe? Eu quero, inclusive, abrir um espaço aqui para me explicar uma coisa muito importante. Querido, as coisas de Deus, nós nunca devemos fazer pela habilidade. A gente tem que aprender sim como fazer, mas sabe, nós temos que fazer pela unção. Se nós não estivermos cheios da unção de Deus para fazer aquilo que Deus nos manda fazer, então nós não vamos ver bons resultados, nós não vamos ver grandes resultados. Eu sei que nesta manhã aqui, eu devo estar falando para muitos líderes e futuros líderes de células. Preste atenção. Queridos, Deus te chamou, Deus te escolheu. A Bíblia fala que todos nós temos um chamado de Deus. Agora, é muito importante saber que para ministrar, para liderar uma célula, para frutificar no contexto da célula, não basta apenas saber fazer. Nós precisamos ser cheios da unção de Deus. A unção tem que estar presente nas nossas vidas. Deixa eu contar uma pequena história aqui. Nós estamos no momento, começando uma igreja numa comunidade aqui no Planalto, lá no meio da floresta. Longe que só onde estamos começando. É num povoado novo, por nome Novo Progresso. Então, nós oramos, abençoamos, e aí tem um dos nossos casais de missionários indo lá. Interessante. Eles chegaram naquela comunidade. E quando eles entraram naquela comunidade, o povo começou a perguntar: quem são essas pessoas aqui na nossa comunidade?
Aí, eles começaram a ir de rua em rua e de casa em casa, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Aí eles não tinham um lugar para reunir ali. De repente, uma família falou assim: olha, se vocês precisam de um lugar aqui para fazer as reuniões de vocês, nós oferecemos a área do lado da nossa casa. Vocês podem fazer o trabalho de vocês aqui. Aí eles começaram a fazer o trabalho lá. Só que algo diferente aconteceu. Eles chegaram para fazer a primeira reunião. E quando eles chegaram para fazer a primeira reunião, depois de ter dado um rolé pela comunidade, né, de rua em rua, de casa em casa, sabe o que aconteceu? Aconteceu diferente do que nós vimos acontecer em muitos lugares. Naquela noite, aquele lugar ali estava superlotado, mas cheio de pessoas. Veja bem, a unção atrai as pessoas. A unção na vida do homem e da mulher de Deus atrai as pessoas. Estava cheio de pessoas ali. E aí eles ensinaram a cantar, né, um cântico. Lá eles naquela noite ensinaram a palavra de Deus. E aí na segunda reunião eu fui para lá com eles. Eu fiquei admirado. Quando chegou na hora da célula começar, naquele dia nós não tivemos tempo para ir de casa em casa, porque chegamos lá já quase em cima da hora, mas de repente começou a varar gente de tudo quanto é lado ali. Varava gente daqui, vinha dessa estrada aqui, varava daquele caminho ali, de todo lado começou a varar gente. E de repente tinha uma multidão naquele lugar. Aí foi a terceira. Quando foi a quarta reunião, chegou lá um líder, né, um líder de uma outra denominação. Ele ouviu do que estava acontecendo lá e ele foi lá para tomar conhecimento. Ele queria ver se era do jeito como as pessoas estavam falando. E quando ele chegou lá, ele viu aquela multidão tão grande, tão grande. E aí ele chegou depois com o dono da casa e perguntou: escuta, há quanto tempo isso está acontecendo aqui? Ela falou: hoje é a quarta vez que esse povo está vindo aqui. E ele falou assim: mas espera aí, e por que toda essa gente, né? Como toda essa gente está vindo aqui? Ela falou: tem algo de diferente na vida desse povo, né? Tem algo diferente, né? Eles chegam aqui, as pessoas começam a vir de todos os lugares, e cada noite está desse jeito, cada noite está acontecendo isso, ou cada semana está acontecendo isso quando eles vêm aqui. E sabe, queridos, o resultado? Eu estava essa semana agora, ali no quilômetro 76, uma comunidade por nome Bom Sossego. É de lá que está saindo o casal para ir lá na comunidade de Novo Progresso. Então eu cheguei e estava cansado, né? Deitei, cochilei um pouco. E quando foi lá por volta de 1h da madrugada, eu escutei um barulho. Era o casal chegando, encostaram o carro, outras pessoas que foram com eles. E eles chegaram, foram empurrando a porta e já foram contando as bênçãos. E falando: nunca vimos tanta gente naquele lugar como vimos nessa noite. E essa noite foi noite de glória, foi noite de grande salvação. As pessoas entregando suas vidas para Jesus naquele lugar. E eles falando: glória a Deus, a igreja está começada naquela comunidade. Queridos, a unção faz a diferença. A presença da glória de Deus em nossas vidas é que faz a diferença. Não adianta saber fazer as coisas e fazer pela habilidade. Isso não vai atrair nada, ninguém, e não vai fazer acontecer nada. Mas se você estiver cheio da glória de Deus, aleluias, se você estiver cheio da presença do Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que milagres vão acontecer. Você pode ter certeza que você será o bom perfume de Cristo Jesus. Onde você passar, as pessoas vão fazer assim: tem unção nesse lugar, tem bênção nesse lugar. É desse jeito. E aqueles sacerdotes, eles levaram a arca. Eles estavam com a arca da aliança. A arca onde estava revelada, presente mesmo, a glória de Deus. Mas não teve vitória,
porque a vida daqueles homens estavam vazias da glória de Deus. Então, queridos, nós temos que desejar ardentemente ficar cheios da glória de Deus. Quantos querem nessa manhã ficar cheios da glória de Deus aqui? Amém. Então se prepare, porque daqui um pouquinho nós vamos orar. E nós vamos pedir para a glória de Deus vir muito forte aqui nesse lugar. Para a glória de Deus vir muito forte aqui na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Interessante, lá no Antigo Testamento, Deus mandou fazer o tabernáculo para ser o lugar onde, era colocada a arca. E interessante, a arca era um privilégio para os filhos de Israel. Só que lá no Antigo Testamento, um dia, Deus usou o profeta Joel, e Deus falou algo muito importante. Olha o que Deus falou. Preste atenção no que Deus falou. Deus falou assim: eis que vem dias, está chegando o dia. Deus falou: eis que vem dias, em que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Eu vou derramar o meu Espírito sobre todas as pessoas, sobre toda a carne. E Deus falou assim: vossos filhos, vossas filhas vão profetizar. É verdade, né? Vossos filhos, vossas filhas vão profetizar. A Bíblia fala assim, os vossos idosos, eles vão ter visões, né? Eles vão ver coisas que Deus vai mostrar para eles. Até sobre os servos e sobre as servas, eu vou derramar do meu Espírito, eles também vão profetizar. A vinda do Espírito Santo, queridos, Deus falou que seria realmente um grande mover aqui na terra. E a Bíblia então nos fala que Jesus Cristo, quando a gente abre lá o Novo Testamento nos Evangelhos, a Bíblia fala que Deus deu ao mundo o seu maior presente, Jesus Cristo. Quando Jesus, ele completou os seus 30 anos de idade, ele desceu, ele foi lá para o Rio Jordão, onde João Batista estava batizando. E quando Jesus chegou lá para ser batizado, João ainda não queria batizar ele, falou: não, eu que tenho que ser batizado por ti, aquela coisa, né? Não, você vem para mim, não, mas deixa. Aí Jesus falou: não, deixa isso, João, por enquanto, me batiza. Aí Jesus entrou no Rio Jordão, e João batizou Jesus. A Bíblia fala que na hora que João batizou Jesus, de repente o céu se abriu. Oh, glória! Deve ter sido lindo demais aquilo. Amém. Como eu gostaria de estar lá para ver aquele momento, para ver aquele acontecimento. A Bíblia diz que o céu se abriu e de repente todos viram o Espírito Santo descendo. Ele desceu na forma corpórea de uma pomba que veio descendo e pousou sobre Jesus. E Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Muito cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala, queridos, que quando Jesus, recebeu o Espírito Santo, agora ele ficou pleno, ele ficou cheio. Olha o que a Bíblia fala, no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus diz assim, essas palavras inclusive foram faladas lá no Antigo Testamento também, que iria acontecer com Jesus. Ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade. Olha que coisa linda. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluias. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Eu acredito que esta igreja, que a nossa nação, nunca viu tantos milagres como ela vai ver nesse ano. Nunca viu tantos milagres como vai acontecer nesse ano. E se prepare, porque Deus vai usar você. Amém? Você vai fazer grandes coisas, grandes milagres, no nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluias. Gente, que coisa, né? O Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, pleno do Espírito de Deus, todo envolvido pelo Espírito de Deus, é por dentro e por fora, cheio do Espírito de Deus.
E ele falou: o Espírito de Deus está sobre mim, e esse Espírito me ungiu. Agora, em primeira mão, me ungiu para pregar as boas novas, né? Para pregar as boas novas. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu já vi muitas pessoas falando assim: nós queremos ver milagres, nós queremos ver muitos milagres acontecer. Aí, subiam para os montes, e lá oravam e falavam: Deus, nós queremos ver milagres, Deus opera milagres, Deus opera milagres. E cada um voltava para sua casa e ficava esperando os milagres acontecer. Mas sabe o que a Bíblia fala? Olha aqui, o Senhor Jesus, Ele disse assim, Marcos capítulo 16, versículo 17. Jesus falou: estes sinais seguirão aqueles que creem. Qual foi o maior mandamento de Jesus para os seus discípulos? Qual foi o maior mandamento de Jesus para mim e para você? Sabe qual foi? Ele falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi. Ele falou: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele falou: e estes sinais vão seguir. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Ele falou: em meu nome vão expulsar demônios, vão pegar em serpentes, em meu nome, né, vão fazer grandes milagres, queridos. Os cegos vão enxergar, os paralíticos vão andar, os mortos vão ressuscitar, milagres, coisas extraordinárias vão acontecer. Mas todas essas coisas seguem, acompanham a pregação do evangelho. Quer ver milagre acontecer? Comece a pregar. Comece, né, a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Faça como os crentes fizeram em Jerusalém. Lá fala que cada dia, todo dia, de rua em rua, de casa em casa, eles não paravam de anunciar Jesus. E a Bíblia diz que Deus confirmava o seu trabalho, Deus confirmava o que eles faziam, realizando muitos milagres, muitas curas. Mas tem que pregar o evangelho, porque esses sinais, queridos, eles acompanham a pregação do evangelho. Eles acompanham a pregação do evangelho. Ele disse: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E olha aqui: e porão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. É verdade. E eles sararão. De repente alguém pode perguntar: pastor, e a Covid? Ela está incluída nessas coisas aí? Quem conhece aqui o versículo de 2 Crônicas 7,14? Quem conhece? Quem sabe de cor? Você quer falar comigo? Vamos falar a palavra de Deus? A resposta está na palavra de Deus. Amém? Então fale comigo e fale forte, fale alto. Diga comigo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, ele fala: eu os ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu vou sarar a sua terra, diz Deus. Eu vou sarar essa nação, eu vou sarar a sua casa, eu vou sarar a sua vida, vou sarar a sua casa, eu vou sarar esta nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha o que ele fala, em primeiro lugar, tem que se humilhar. A Bíblia fala: humilhai-vos, pois, debaixo da onipotente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Começa com humilhação. Começa com choro, começa com lágrimas, se humilhando na presença de Deus, derramando o seu coração, expondo sua vida, admitindo sua situação de vida, suas práticas, e clamando a misericórdia de Deus, que são muito grandes e elas não têm fim. Aleluia. Para que nós possamos orar logo,
eu quero terminar aqui explicando como você pode receber e viver a glória plena de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, mas certo dia, ele chegou com os discípulos e soprou sobre eles, fez assim, falou: recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Queridos, Jesus falou assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O poder a gente recebe quando recebe o Espírito Santo. Amém? É verdade. Ele falou que ao receber o Espírito Santo, né, receberia poder. Agora, para receber o Espírito Santo, eu sempre costumo falar que tudo na nossa vida, queridos, tem que começar com arrependimento. Tem que começar com arrependimento. Nós temos que parar de olhar para a direita, para a esquerda, para todos os lados, e nós temos que olhar para cá. Temos que olhar para dentro de nós. Certa vez o salmista Davi falou: Senhor, sonda o meu coração. Deus me conhece. Olha os meus caminhos. Ele fala: Senhor, eu pequei contra ti somente eu fiz o que era mal. O Senhor é justo quando o Senhor julga. Quando essas coisas acontecem, o Senhor está sendo justo. Mas ele falou: purifica-me, por favor, Deus, e eu me tornarei limpo. Lava-me, e eu vou ficar puro. Eu vou dizer uma coisa nessa manhã, sem medo de errar. Se tem uma oração, pastores, que Deus nunca vai deixar de responder, é a oração de uma pessoa arrependida. É a oração de quem abre o seu coração, admite suas falhas e busca a bondade e as misericórdias de Deus. E tem mais. Ele fala: eu perdoarei as suas iniquidades, meu filho, e dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Ele diz: jamais, jamais me lembrarei. Então a primeira coisa, é preciso arrependimento. É preciso receber Jesus na sua vida, para ser o Senhor da sua vida e o Salvador da sua alma. Eu sempre costumo dizer, onde eu prego por aí, eu falo que se Jesus não puder ser o Senhor da sua vida, o dono da sua vida, governar sua vida, Ele não vai salvar sua alma. Tem que receber Ele como Senhor e Salvador. Eu vou falar uma coisa aqui. Talvez tenha pessoas que não vão concordar comigo, mas eu vou falar. Eu vou falar o que eu creio. Eu já vi muitas pessoas pregando, e parece que pregam o evangelho, sei lá, com vontade que a pessoa se converta, mas também com um pouco de medo, não sei o que. Já vi pessoas pregando e falando assim: não, você só tem que orar recebendo Jesus, você não precisa mudar de religião não. Querido, sabe qual é a boa religião que a Bíblia fala? É ajudar os órfãos, é ajudar as viúvas. Essa é a boa religião. Eu quero dizer nesta manhã, a pessoa que quer viver com Deus, a pessoa que quer viver para Deus, a pessoa que quer ter na sua vida a glória de Deus, ele tem que mudar sim. Ele tem que deixar tudo aquilo que não ajuda a sua vida. Eu prego o evangelho nas comunidades do interior. Tem comunidades que às vezes nem querem nos receber, fala que nós já temos nossa religião.
Queridos, está cheio de religião, mas lá tem gente matando gente, lá tem gente roubando gente, lá tem coisa errada acontecendo. A religião é fraca, é sem poder para mudar vida. Jesus falou diferente. Jesus falou: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo, tem que mudar de vida, tem que deixar o pecado. Deus fala: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Mas tem que deixar o pecado, tem que deixar as práticas, as crenças, tem que deixar aqueles conceitos, o conceito do vovô, da vovó. E Deus fala: olhai para mim e sereis iluminados. Você quer ter a glória de Deus na sua vida? Você quer ser iluminado? Pare de olhar para essas coisas e olhe firmemente para Jesus. E tem mais, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu se não for através de mim. Não vai. Queridos, esse negócio de pregação, mais ou menos, não, a Bíblia é séria. A Bíblia ou é ou não é, a Bíblia diz que é ou não é. Ela fala que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Está escrito, na minha Bíblia está escrito, eu não sei se está escrito na sua também, está escrito. Gente, Deus não é Deus de brincadeira. Essa nação tem que parar de brincar com Deus. Essa nação tem que parar de brincar com esse negócio de religião. Olha o que está acontecendo aí, a nação sendo arrebentada, doença chegando. Gente, tem que abandonar essas coisas, tem que olhar para Jesus. Ele disse: olhai para mim e vocês vão ser iluminados. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar, eu vou trazer saúde para a sua terra. Como receber a glória de Deus? Olha aqui. Lá no Antigo Testamento, o tabernáculo foi feito para a glória de Deus, a arca, ficar lá dentro. No Novo Testamento hoje, nós somos o tabernáculo. E o Espírito de Deus, a glória de Deus vem morar dentro da gente. Amém? Amém? Já pensou? A gente andando aí, mas a glória de Deus está lá dentro. Pastor Lucas foi o fundador da missão aqui da igreja. Ele falava algo interessante. Eu vi muitas vezes ele orar, falando: Jesus, Jesus, eu estou indo por fora, mas o Senhor vai por dentro. Por favor, vai por dentro enquanto eu vou por fora. Ah, queridos, que diferença faz ter a glória lá dentro. Ser cheio desta glória, ser cheio da glória de Deus. Eu gostaria nesse momento de convidá-los para se colocarem de pé por um momento. Como eu falei, ninguém na vida cristã não vai começar nada, não vai conseguir nada se em primeiro lugar não tiver arrependimento. A Bíblia fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam cancelados. Tudo começa com arrependimento. Eu não conheço cada pessoa que está aqui nessa manhã. Não sei como tem sido sua vida. Você sabe. Deus também sabe. Ele conhece seu coração. E nós vamos já orar para pedir que a glória de Deus venha encher nossas vidas, e que venha encher a vida de cada um de nós, de todos nós que estamos aqui. Mas sabe, queridos, eu quero dar uma oportunidade antes. Uma oportunidade para um novo começo. Como eu falei, tudo começa com arrependimento. É bem provável que tenha pessoas aqui nessa manhã que nunca fez uma entrega da sua vida a Jesus Cristo. É preciso. Porque está escrito assim, na Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É preciso receber Jesus. Ao receber Jesus é que a pessoa se torna um filho de Deus. E eu quero convidar para vir rapidinho aqui na frente, bem rapidinho, todas aquelas pessoas que estão aqui, que reconhecem que precisa um compromisso sério com Deus e que quer entregar sua vida para Ele. Eu quero que você saia de onde você está agora e vem aqui na frente, mas vem correndo, vem rapidinho, porque nós não vamos demorar muito. Eu quero orar por você, eu quero te ajudar a fazer uma oração de entrega da sua vida a Jesus nesta manhã. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, que ainda não entregou? Pode vir, filha, seja bem-vinda. Amém, igreja, pode aplaudir. A Bíblia fala, queridos, que tem festa no céu. O céu está em festa por causa de você. A Bíblia fala que os anjos festejam quando uma pessoa se entrega a Jesus Cristo aqui. Amém? Tem mais pessoas? Se tem, vem rapidinho, tá? Porque nós vamos orar. Vem entregar sua vida para Jesus. Pode aplaudir, igreja. Tem mais pessoas vindo entregar sua vida para Jesus. Aleluias. Eu quero também convidar para vir aqui à frente aquelas pessoas que já fizeram a entrega da sua vida a Jesus, mas você é sincero e você admite que não está nada bem, você está precisando de um novo começo. Jesus quer dar esse novo começo para você nessa manhã. Eu quero que você venha aqui na frente também. Eu quero orar por você também. E você vai começar de novo tudo nesta manhã. Vamos aplaudir o Senhor. Mais pessoas estão vindo. Pode vir, você que quer entregar sua vida para Jesus, você que quer recomeçar, você que quer falar: Jesus, de hoje em diante é para valer, eu vou te seguir de todo o meu coração. E o apóstolo Paulo, seja bem-vindo, filho, vem chegando. O apóstolo Paulo falou: nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui na frente. O maior milagre que acontece na vida de uma pessoa não é um cego enxergar, não é um morto ressuscitar, não é um paralítico andar. O maior milagre que acontece na vida de uma pessoa, que está acontecendo na sua vida agora aqui, esse é o maior milagre. É o milagre da conversão, é o milagre da rendição a Deus. Esse é o maior milagre, porque esse milagre vale para a eternidade. Esse milagre é que vai te levar para viver a vida eterna com Deus. É esse milagre que está acontecendo agora na sua vida. Amém? Eu vou estar orando agora, e eu gostaria de convidar você para repetir as palavras da minha oração comigo. Diga assim comigo, feche seus olhos por um momento e diga: Senhor Jesus, diga assim: é de todo o meu coração que nesta manhã eu faço minha decisão publicamente. Eu estou declarando diante dos céus, diante dessa multidão, que eu estou me entregando a Ti. Eu estou Te recebendo agora na minha vida, para ser de hoje em diante o meu Senhor, o dono da minha vida, Salvador da minha alma. Eu Te recebo, e de agora em diante eu me torno Teu filho, o Senhor se torna meu Pai. E juntos agora, Jesus, diga assim: nós estamos começando agora um novo relacionamento. Um novo relacionamento. Igreja, aplauda o Senhor. Um novo relacionamento. É isto que Deus quer. É isto que Deus quer. Uma vida de relacionamento genuíno com Ele. Queridos, eu quero dar um conselho. Se você ainda não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia e comece a ler a Bíblia todo dia, porque está escrito assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E Deus falou: e são elas mesmas que testificam de mim. Leia a Bíblia todo dia. Eu quero te dar um conselho. Assim como você come todo dia 3 refeições quentes, boas, café, almoço e janta, leia a Bíblia pelo menos 3 vezes por dia. Pelo menos o tanto que você se alimenta cada dia. Leia a Bíblia. Amém? É porque ela é alimento para a nossa alma.
O corpo fica forte, não fica quando a gente come, mas nosso espírito tem que ficar forte lá dentro. Então tem que ler, e ler muito a Bíblia. Outra coisa, tire tempo cada dia para orar. Orar é falar com Deus. E você pode orar, porque Deus agora dá uma promessa para você. Ele falou: e me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe por quê? Porque seus pecados foram perdoados agora por Jesus, mediante essa sua decisão. Ele te deu uma nova vida, e Ele agora fez de você seu filho. E Ele está pronto para te ouvir a hora que você quiser falar com Ele. Converse com Ele, faça dele o seu amigo pessoal. Conte tudo para Ele. Converse cada detalhe da vida com Ele. E Ele vai endireitar os seus caminhos. Ele vai cuidar de você em todas as áreas. Ele vai te dar muito sucesso em tudo. Ele vai abençoar a sua vida em tudo. Amém? Muito bem. Para terminar, eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Porque nesta manhã vocês entregaram suas vidas para Jesus, receberam Ele para ser o seu Senhor, seu Salvador. Vocês receberam uma grande família que ama muito vocês. Vocês querem conhecer essa nova família? Dê uma olhadinha para trás, olha que coisa bonita, essa é a sua nova família. Olha o que prepararam para você. Você faz parte dessa família. Aleluia. Seus pecados foram perdoados. Aleluias. Estão vendo aquele estandarte vermelho? Por favor, acompanhe aquele estandarte vermelho até ali na sala de consolidação. Ali vocês vão receber alguns conselhos preciosos, tá? Material que vai ajudar vocês. Amém. Glória a Jesus. Quantos querem ficar cheios da glória de Deus aqui? Ele falou que Ele vai dar o seu Espírito, né, para aqueles que pedirem. E Ele falou: pede e vocês vão receber. E nós vamos orar nesse momento. Nesta oração, nós vamos começar essa oração fazendo a oração de arrependimento. Vamos fazer isso? Vamos sim, né? E nessa oração de arrependimento, faça como o rei Davi fez. Ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor me sonda lá dentro. Eu quero que o Senhor me conhece. Eu quero que o Senhor dê uma olhada lá dentro. Veja se há em mim algum caminho mau. E aí, Senhor, me guia pelo caminho da vida. Ele falou: perdoa as minhas iniquidades. Ele falou: se o Senhor me sarar, eu vou ficar sarado. E Ele sara. Amém? Então, nós vamos começar fazendo uma oração de arrependimento. Porque ninguém vai sair daqui como entrou. Se você entrou aqui e alguma coisa não estava bem com você, não estava bem no seu relacionamento conjugal, não estava bem, né? Seja qual a hora que for, se você entrou aqui e tinha coisas que não estavam bem, coisas que aconteceram, que de alguma forma atrapalharam sua santidade, atrapalhou seu relacionamento, você vai sair daqui sem isto, tá? Porque mediante o arrependimento, a confissão sincera, a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Isso é um fato. O sangue de Jesus, que foi derramado lá naquela cruz, Ele nos purifica de todo o pecado. E outra coisa, a Bíblia diz que Deus é rico e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E logo em seguida, nós vamos pedir para o Espírito Santo vir sobre esta igreja, para o Espírito Santo vir sobre a sua vida. Vamos pedir para o Espírito Santo te encher. Eu quero pedir para Ele me encher, eu quero mais, né? Eu quero mais. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Eu quero ficar mais cheio, eu quero ficar mais cheio. Eu sei que você também quer. Você vai pedir para o Espírito Santo te encher, e você vai sair daqui de dentro pleno, cheio, transbordando de poder do Espírito Santo. Vamos fazer isso agora? Agora veja bem, eu não vou orar aqui e você só vai concordar com amém, não. Eu vou orar aqui e você vai orar também. E outra coisa, eu quero te dar um conselho: faça a sua oração ser ouvida no céu. Amém?
abra sua boca, fale com Deus, ore mesmo, faça um clamor. Se você quiser gritar, você pode gritar, não tem problema. Onde tem o Espírito de Deus tem liberdade, e o Espírito de Deus, Ele está aqui, amém? Então, queridos, pode falar mesmo, pode clamar mesmo, né? E a Bíblia fala que Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele falou: invoca-me e eu te responderei. Eu vou fazer você conhecer. Ele fala que Ele vai te dar coisas grandes que você não conhece, amém? Então vamos orar? Aleluias.